Olá, tudo bem? Estamos de volta então para o vídeo sobre derivadas de funções este é o segundo vídeo. Aqui nós vamos falar um pouco sobre algumas regras de diferenciação. A primeira delas vai ser a regra do múltiplo constante, né? Se C é uma constante C, dada uma constante C qualquer, é, multiplicada por uma função f, diferenciável, isto é muito importante mantermos em mente. Então, a derivada de uma constante vezes a função é igual a constante vezes a derivada da função. É possível provarmos isso tomando uma certa função g de x igual a uma constante c vezes f de x sabendo que a derivada desta função e calculando a derivada desta função g usando a noção de limite. Então nós temos que a derivada, a gente vai ter aqui o g de x mais h, ou menos g de x, isso fica cf de x mais h menos cf de x, né, em que a gente usa a definição da função. E nós podemos colocar essa constante em evidência. Sabemos que o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função. Então, com isso, nós demonstramos que a derivada do produto de uma constante por uma função é a constante vezes a derivada da função. Isso é útil, né? Quando a gente pensa então na função potência, voltando aqui, a gente tem a derivada de, por exemplo, 3 vezes x à quarta. Isso vai dar então 3 vezes d dx de x à quarta. E teremos então a derivada da função potência que nós já conhecemos, e aí a gente pode efetuar corretamente. Note que se nós multiplicarmos aqui a derivada de x da função menos x, então nós dizemos que esse menos aqui é um menos 1, né? Multiplicado por x, está omitido este número, e aí a gente pode tirar esta constante de dentro da derivada e fica d dx de x, que vale 1 simplesmente. Então a derivada desta função menos x é menos 1. A segunda regra que a gente vai olhar é a regra da soma, né? A regra da soma, ela é interessante porque ela fala que a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Para demonstrarmos isso, nós novamente recorremos à definição de limite de uma função definida como a soma de f de x e g de x. Quando vamos tomar o limite, nós temos esta expressão que pode ser rearranjada de tal maneira que a gente fica com f de x mais h menos f de x num lado, dividido por hzinho, e g de x mais h menos g de x do outro lado, né? Então ficamos com dois termos e o limite de uma soma é a soma dos limites. Então nós teremos a derivada de f de x como sendo a derivada de f mais a derivada de g. Note que ao escrevermos as regras do múltiplo constante e a regra da soma, faltou aqui colocar, né, a regra da diferença, mas quer dizer, isso aqui é só aplicar combinando a regra do múltiplo constante com a regra da soma. A gente tem a regra da diferença, porque menos g é o mesmo que menos 1 f de x mais menos 1 vezes g. Então aqui a gente já está implícita esta fórmula baseando nos resultados acima. Mas nós podemos usar, então, o que é um polinômio? Um polinômio é uma combinação de funções potência multiplicadas por constantes para vários expoentes, né, de várias ordens. Então, aqui temos um polinômio, por exemplo, x à oitava mais 12x à quinta menos 4x à quarta mais 10x ao cubo menos 6x mais 5. Este é um polinômio. E aí nós queremos calcular a derivada deste polinômio, então nós podemos aplicar a derivada termo a termo. A grande vantagem de fazermos isso é que quando a gente pode agora aplicar a fórmula da derivada da função potência a cada um destes termos,
e com isso nós conseguimos calcular a derivada de uma função mais complicada, no caso, o polinômio, né, conforme está apresentado aqui. Note que aqui foi a derivada de uma constante, então ela vale zero. Uma outra coisa que é importante mencionar é que eventualmente a gente pode ter outras funções que não a potência. Então, termos esta fórmula ajuda bastante é de grande utilidade, né? Termos esta possibilidade de desmembrar o cálculo da derivada. Então, aqui a gente tem um outro exemplo. Aqui ele está perguntando o seguinte: quais são os pontos da função y igual a x à quarta menos x ao quadrado menos 6x ao quadrado mais 4, onde a tangente é horizontal, isto é, a derivada é nula. Então, o que a gente vai fazer é calcular a tangente, né, da função num determinado ponto, é a derivada daquela função efetuada neste ponto. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte: primeiro, calcular a derivada da função y. Esta derivada é a derivada de um polinômio. Nós sabemos que, então, a derivada dessa combinação é a combinação das derivadas. Derivada de x à quarta, 4x ao cubo. Derivada de menos 6x quadrado é menos 12x. E derivada de 4 é zero. Então, ficamos com 4x, x ao quadrado menos 3 como resultado. Agora, como nós queremos saber quando é que a tangente é horizontal, nós queremos saber quando é que a derivada é nula. Essa forma de escrever a expressão facilita a vida da gente, né? Porque basta calcularmos as raízes deste polinômio ou resolver esta equação. É uma equação de grau 3, mas nesta forma as suas soluções ficam mais fáceis de serem determinadas. Então, quando x é zero, o y' vai ser zero, e quando x é mais ou menos raiz de 3, o x também o y' também é zero, porque 3 é a solução dessa, mais ou menos raiz de 3 é solução, x igual a mais ou menos raiz de 3 é solução para esta equação aqui. Tá? Com isso a gente encerra este segundo vídeo sobre este tema, e a gente se despede e vamos até o próximo. Um forte abraço e até logo.